Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Oséias do capítulo 9 ao capítulo 11. Por registros internos do seu próprio livro, Oséias parece mesmo ter familiaridade com a geografia e os acontecimentos do Reino do Norte. Por isso é possível sim que ele tenha nascido naquela região, o que não pode ser confirmado de forma definitiva, pois não era impossível mudar de uma região para outra. Ele pode sim ter nascido lá e agiu como profeta, como o Senhor chamou e falando as coisas que o Senhor chamou para falar. O Senhor, então, nos fala de tal forma que possamos entender o que Ele tem para nos dizer. Ele tenta nos facilitar o entendimento diante da nossa realidade. Claro, quando temos o nosso coração realmente desejoso de buscar a vontade do Senhor e entender as suas coisas. Se não for assim, as parábolas podem cumprir com o seu papel, para que nós possamos ter a devida informação no ouvido, mas nunca venhamos a entender o que realmente foi dito, como foi para alguns nos dias de Jesus. Mesmo as revelações que mostram os erros do povo e até mesmo as declarações de punições, elas servem como um chamado ao arrependimento da parte do Senhor. Mesmo que venham consequências diante dessas revelações por conta dos erros e dos pecados. Mesmo assim, o Senhor sempre espera que o povo busque novamente a sua vontade e acerte as coisas diante dele. Logo, mesmo aquela maior bronca, aquela maior bronca mesmo que o Senhor possa nos dar, ela deve ser encarada, sim, como uma confirmação do amor do Senhor e como um convite para a mudança. A revelação leva em conta exatamente a nossa condição, e o Senhor se mostra de tal forma que nós possamos realmente entender o que Ele tem para nos falar. E quando for necessário um salto para além do que nós podemos entender, se nós estivermos realmente buscando a vontade do Senhor, o Espírito Santo nos dará sempre o devido entendimento para que possamos entender aquilo que o Senhor quer nos revelar. Há coisas que permanecem cerradas. Daniel insistiu para entender algumas coisas e foi dito para ele: não, isso está cerrado, isso está selado. Não é para você entender ainda o que está acontecendo. É uma revelação para muitos dias, então não é para você entender agora. O Senhor nos revela aquilo que realmente nós precisamos entender. E se está além daquilo que nós temos como capacidade para o entendimento, o Senhor normalmente se revela dentro da nossa capacidade. Mas quando está além, o Espírito Santo nos dá a devida adequação, o devido ajuste para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer realmente nos revelar. Não adianta insistirmos naquilo que o Senhor entende que não deve ser revelado, porque não será como foi no caso, por exemplo, de Daniel ou de João. Há coisas que o Senhor entende que não deve revelar naquele momento e não é revelado mesmo. Nós precisamos seguir atentos, então, àquilo que o Senhor nos revela, de fato, e não querendo que o que nós preferimos seja a revelação do Senhor. Muitas vezes, nós nem entendemos ou até mesmo nem aceitamos, porque nós definimos que o Senhor só vai agir de uma forma específica. Mas a profecia de Oséias e a profecia de cada um dos profetas no Antigo Testamento, cada uma dessas profecias nos mostram que o Senhor age das mais variadas formas. E até mesmo o que parece estranho pode servir para o Senhor dar uma informação ao seu povo. Se nós limitamos o entendimento apenas às coisas boas, por exemplo, que nós gostamos de ouvir, nós podemos perder a manifestação do Senhor e até mesmo perseguir os profetas modernos, como foi no passado. Quem sabe até desacreditando esses profetas, falando coisas contra ele, querendo apenas as boas notícias, as coisas que agradam, que alegram, e aí tentando negar o agir do Senhor mesmo, das mais variadas formas, esperando que ele apenas vá agir da forma que nos agrada. Nós corremos o risco de agir como
aqueles dos dias dos profetas ou dos dias de Jesus, por exemplo. No caso dos dias de Jesus, eles diziam que os pais perseguiram os profetas, mas se os profetas vivessem nos dias deles, eles não fariam aquilo. Será que não fizeram com Jesus? Ah, mas era plano do Pai. Sim, mas da mesma forma que era plano do Senhor que a Babilônia fizesse o que fez com Israel, ainda assim Babilônia foi punida. Por quê? Porque exagerou e porque foi a gente em si. O Senhor Jesus disse para os discípulos, porque a traição iria acontecer, disse para Judas, disse para os discípulos, que a traição iria acontecer de qualquer forma, mas ai daquele por quem ela acontecesse. Ela tinha que acontecer de qualquer jeito, mas ainda assim aquele que fizesse teria alguma complicação. É a mesma coisa. Se nós ficamos buscando apenas aquilo que mais nos agrada, nós corremos o risco de agir da mesma forma que agiram aqueles que mataram a Jesus. Pouco antes disseram que não matariam os profetas se eles vivessem no seu tempo. Mas os profetas só passaram a ser acreditados porque a confirmação do que eles falaram foi realidade no correr dos dias. Nos seus dias mesmo, achavam que eles estavam errados. Isso pode acontecer até os nossos dias. As pessoas podem nos ouvir e se nós falamos alguma coisa que não agrada muito, mas se estamos com compromisso com o Senhor e falamos aquilo que o Senhor realmente revela, isso vai se cumprir. E se as pessoas não gostam muito, elas podem fazer como fizeram com os profetas, podem fazer da mesma forma, tentando desacreditar ou tentando não aceitar que as pessoas sigam ou acreditem no que aquela pessoa está dizendo, porque não é muito agradável. Nós temos que tomar cuidado com isso, senão nós caminhamos do mesmo jeito, achamos que nós não faríamos igual, mas na verdade acabamos fazendo, infelizmente. Por quê? Porque essa mensagem não é boa, Deus tem coisas muito boas para fazer. E esquecemos que às vezes até mesmo a maior punição pode revelar algo bom. E esquecemos que até mesmo a maior maldade que intentam contra nós, como foi contra José, pode ser transformada em bênção diante daquilo que o Senhor tem para preparar depois daquela situação. Nós só queremos as coisas boas, as coisas que agradam, as coisas que trazem esperança. E o Senhor pode agir através de todas as coisas. Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não apenas as coisas que mais agradam. Todas as coisas colaboram. O Senhor tem um fim proveitoso para todas as coisas que acontecem. Então, que o Espírito Santo realmente nos toque, para que possamos entender o que o Senhor está falando. E tudo aquilo que Ele próprio está revelando. E não nos permita realmente tentar mudar as coisas para tentar ver apenas aquilo que mais nos agrada como sendo só isso a vontade do Senhor. Que, na verdade, nos agrade mesmo a vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.